Olá, boa tarde. Bom início de tarde para vocês. Sejam bem-vindos ao canal. E a leitura da Pequena Filocália. Estamos no ritmo da novena da Virgem da Paz de Medjugorje. Nesse dia, ela pediu desde ontem, né? Oração ininterrupta. E Jesus, a presença de Jesus está muito forte. E dentre os movimentos, né, da oração do coração, da oração de Jesus com os padres do deserto. Então, seguimos hoje com Gregório Palamas, capítulo 19 da Pequena Filocália, e estamos dentro do círculo de luz dos padres, dos seres de luz que nos acolhem, nos guiam, nos orientam quanto às nossas orações, as formas de que a inconsciência atua dentro de nós para nos afastarmos de nós. Esse é o grande combate, né? Esse é um caminho muito essênio, né, da guerra espiritual interna, da aceitação que a grande guerra espiritual é interna e não externa, né? Que o externo é o que projetamos, o que vemos a partir de uma mente em conflito. E quando essa mente está pacificada, o que se irradia dela é a paz. O que se irradia da presença de Jesus é amor. Mas não o amor dos homens, o amor de Deus. E a aceitação desse amor é parte desse grande projeto divino de que somos os filhos do Pai. Pai, Pai nosso, né? Não é Pai de um e de outro, é nosso, de todos nós. E esse reconhecimento é tão profundo e nos aproxima dos nossos irmãos, não nos distancia, mas a compreensão disso se dá da forma como projetamos as nossas realidades, como vemos, como entendemos a nossa mente, que mente para nós, muitas vezes, o tempo todo. E as orações dos padres do deserto, a oração de Jesus, nos leva para esse lugar de reflexão, de cura, de luz. Damos boas-vindas a Gregório Palamas. E dentro desse círculo de luz que nos envolve, quando estamos juntos aqui e agora, ele dá um passo à frente e nos abençoa, nos pedindo a frase: Jesus, misericórdia. E respiramos juntos, já sabemos que a respiração conduz a frase dentro de nós, como muitas outras consciências da verdade. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Sem nenhuma pressa, na pausa eterna da presença de Jesus em nós, junto com Gregório Palamas, bispo de Tessalônica e o último grande nome da teologia bizantina, sem o ímpeto enzicasta e o turbilhão que este provocou em toda a Bizância, obtinada pela teologia, ele teria deixado uma obra de autor, edificante de pregador. As circunstâncias fizeram dele teólogo e doutor fecundo de um sistema metafísico. Algumas indiscrições tinham propalado técnicas que, segundo pretendiam alguns, levavam diretamente à união divina e à visão de uma luz idêntica à do Tabor. Um calabrês bastante confuso e com uma ligeira tintura de filosofia, Barlaam
e o clã leigo dos teólogos bizantinos, de outro lado, se insurgiram. Pálamas tomou a defesa dos monges e, para explicar a visão da luz divina, construiu toda uma metafísica de distinção entre essência e energias, que, sem trair inteiramente a tradição ortodoxa, aventurava-o perigosamente na escolástica. Conservaremos aqui dois dos textos palamitas da Filocália, 3 capítulos sobre a oração e a apologia dos exicastas. Os primeiros desenvolvem uma teoria geral da oração, estranha à controvérsia, e que alia Dionísio à tradição exicasta. A segunda defende contra Balaã e seus congêneres o método respiratório por meio de argumentos teológicos, o que é mais interessante de considerações psicológicas. No fundo, num espírito escolástico que Pálamas partilhava com seus adversários, com um pouco menos de pedantismo, senão de segurança. Finalmente, um curto apêndice evocará a posição do tomo Bajorita, de 1340, sobre a antropologia da oração do coração. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Da oração e da pureza do coração. Deus é o bem em si, a própria misericórdia e um abismo de bondade. Ou antes, ele contém esse abismo e excede todo nome e todo conceito possíveis. Assim, não há outro meio de obter sua misericórdia a não ser a união. Unimo-nos a Deus, partilhando, tanto quanto possível, as mesmas virtudes, e também por essa relação de súplica e união que se estabelece na oração. A participação das virtudes pela semelhança que instaura tem como resultado dispor o homem virtuoso a receber Deus. Incumbe ao poder da oração operar essa recepção, consagrar misticamente o impulso do homem para o divino e sua união com ele, pois ela é o vínculo das criaturas racionais com o seu Criador. Sob a condição, no entanto, de que a oração tenha ultrapassado, graças a uma compunção inflamada, o estágio das paixões e dos pensamentos. Porque um espírito apegado às paixões não poderia pretender a união divina. Enquanto o espírito orar com esse tipo de disposição, não obterá misericórdia. Em contrapartida, quanto mais conseguir afastar os pensamentos, maior compunção, mais vai participar da misericórdia e das suas consolações. Se ele perseverar nesse estado com humildade, vai transfigurar inteiramente a parte apaixonada da alma. Jesus, misericórdia. Lembrando que quando falamos, oramos, clamamos pela misericórdia de Jesus, vemos seu sagrado coração irradiando a luz do sangue, a luz da água, a graça da misericórdia do seu sagrado coração sobre nós. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Quando a unidade do Espírito Uno se torna trina, sem deixar de ser una, é então que o Espírito se une à mônada trinatária suprema, impedindo ao erro todas as passagens e dominando a carne, o mundo, o príncipe desse mundo. O Espírito escapa, assim, de uma vez, à ação deles, e fica totalmente em si mesmo e em Deus, gozando da exultação espiritual que surge nele, enquanto permanece nesse estado. A unidade do Espírito torna-se trina, permanecendo una, quando o Espírito se volta para si mesmo e sobe de si mesmo para Deus. A conversão do Espírito a si mesmo consiste em guardar-se. Sua ascensão para Deus opera-se, antes de tudo, pela oração. Algumas vezes oração condensada e concentrada, outras vezes oração mais extensa, que exige então maior esforço.
Quem persevera nessa concentração do espírito e nesse impulso para Deus, contendo com energia as evasões do pensamento, aproxima-se de Deus no interior. Entra na posse de bens inefáveis, prova o século futuro, a conhece pelo sentido espiritual o quanto o Senhor é bom, conforme a palavra do salmista, provai e vede como o Senhor é bom. Chegar à trindade do Espírito, guardando o uno ao mesmo tempo e juntar a oração a essa guarda não é tão difícil. Mas perseverar por muito tempo nesse estado gerador do inefável é a própria dificuldade. Em comparação, o esforço de qualquer outra virtude é insignificante e leve. Eis aí, porque muitos renunciam à concentração da virtude de oração e não chegam aos grandes espaços abertos dos carismas. Porém, maiores socorros divinos esperam àqueles que têm paciência. Socorros que os sustentam e os fazem avançar com júbilo, tornam fácil para eles a própria dificuldade e lhes conferem uma aptidão, por assim dizer, angélica. Enfim, permitem à natureza humana viver na familiaridade das naturezas que a ultrapassam. O profeta diz: os que têm paciência voam como águias, adquirem novas forças. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. O espírito é também ato, energia do espírito, que consiste em pensamentos e conceitos. É também potência, que produz esses efeitos e que a Escritura chama coração. É a rainha de nossas potências, o que justifica nossa qualidade de alma racional. O ato do espírito, seus pensamentos, é facilmente regrado e purificado quando nos entregamos à oração, sobretudo à oração monológica. Mas a potência que produz esse ato só é purificada quando todas as outras potências se purificam também. A alma é uma essência de múltiplas potências. Se resultar o mal de alguma destas, ela ficará inteira contaminada. Todas se comunicam na mesma unidade, pelo fato de que cada potência ter o seu próprio ato. É possível, com certa aplicação, purificar por algum tempo um ato qualquer. A potência não será purificada por isso, pois ela se comunica com as outras e fica, assim, mais impura que pura. Suponhamos alguém que, por assiduidade à oração, tenha purificado o ato de seu espírito, tenha experimentado uma iluminação parcial, seja da luz da ciência, seja do brilho espiritual. Se achar que por isso está purificado, ilude-se. E por presunção escancara a porta àquele que só espera a ocasião de enganá-lo. Se ao contrário, avaliar a impureza de seu coração e em vez de se elevar por causa dessa pureza parcial, ele se fizer meio e auxiliar seu, verá com maior nitidez a impureza das outras potências das almas. Progredirá na humildade, aumentará continuamente a compunção e descobrirá os remédios apropriados a cada potência das almas. Por meio da ação, purificará as faculdades ativas. Através da ciência, as faculdades do conhecimento. E pela oração, a faculdade contemplativa. Esse itinerário conduzirá à pureza perfeita, verdadeira, estável, do coração e do espírito. Ninguém pode conseguir isso a não ser pela perfeição da ação, da contrição perpétua, da contemplação e da oração contemplativa. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. A apologia dos santos usicastas. Vamos ver aqui.
Eu acho que paramos aqui, apesar de parece ser pouco, ele disse, para não seguirmos ainda. Me lembrei, lendo Gregório Palamas, de uma fala anterior de outro padre do deserto, em que dizia que quando falamos o nome de Jesus, o Espírito Santo é que fala em nós. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. E nesse momento, seguimos em misericórdia com a Virgem da Paz, direcionando a misericórdia através de nós, a todos os nossos irmãos, a toda a humanidade. Misericórdia, Pai. Eles não sabem o que fazem. Misericórdia. Nos encontramos amanhã e seguimos com Gregório Palamas para mais uma leitura. A pequena Filocália. Misericórdia, Jesus, para toda a humanidade.